Paz do Senhor, amados irmãos, que bênção poder estar aqui com vocês mais uma vez para juntos falarmos a respeito das lições bíblicas, terceiro trimestre de 2023. E já chegamos, portanto, na lição de número 10, cujo título é A Renovação Cotidiana do Homem Interior. E você pode também acompanhar pelo nosso infográfico, que é exatamente o gráfico esboço, esse tema, e o texto áureo, verdade prática, e os três pontos e subpontos, Renovação cotidiana do homem interior, texto áureo, por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, segundo Coríntios 4:16. E a verdade prática diz, por instrumentalidade do Espírito Santo, os salvos experimentam a renovação interior por meio das adversidades, ou em meio às adversidades externas. E nós temos 3 pontos, o sofrimento exterior, a renovação interior, os desafios de hoje, tá bom? Então vamos lá, meus irmãos, para nós ganharmos tempo aqui na nossa meditação. Amados, quando nós nos dirigimos aqui para a introdução nos fala sobre essa renovação necessária do cristão, tá bom? Esta renovação, ela é necessária porque o Espírito Santo, que é quem promove essa renovação, está também promovendo dentro de nós esse processo de purificação, que é o que nós chamamos de santificação, tá bom? Então, o Espírito Santo está a nos santificar. E lembrando que o Espírito também está relacionado com esta água, tá bom? Que também está relacionado com a palavra. Jesus disse, vocês já estão limpos pela palavra que eu tenho falado a vocês. Jesus disse para a mulher samaritana, a água que eu te der do seu interior fluirá rios de água viva, rios que saltam para a vida eterna. Ocorre, meus irmãos, que apesar de termos encontrado Jesus, de Jesus ter nos achado, de termos aceitado a Cristo, mas ainda esse processo de santificação continua, porque nós somos pecadores, ainda não fomos revertidos à incorruptibilidade, continuamos sendo pecadores, e por isto que há uma necessidade do Espírito nos limpar. E se nós continuarmos com a analogia, nós vamos entender que a água, ela não é para ser represada. O que Jesus prometeu para a mulher samaritana e para todos nós é que este rio do Espírito, ele é algo que flui, ele é algo que corre, ele é algo que continua no seu curso, porque é exatamente isso que o rio faz, ele limpa. Ele vai tirando, é por isso que ele flui, porque ele vai tirando, ele vai limpando o nosso interior das nossas sujeiras, as nossas dúvidas, as nossas mágoas, os nossos ressentimentos, as nossas amarguras, os nossos pecados. Então tudo isso ele vai purificando, por isso a necessidade do trabalhar do Espírito Santo constantemente, por isso que nós devemos sim ser cada dia mais santificados e renovados no Senhor. Meus amados, quando a gente observa aqui o tópico 1, nós temos aqui o sofrimento exterior e aqui vai mostrar a experiência de Paulo. Todos nós conhecemos o apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios. Apóstolo Paulo, com certeza, é aquele que tem uma maior, digamos assim, expressão em termos de doutrina, de ensinamento no Novo Testamento por causa das suas cartas escritas. Mas anteriormente, todos nós sabemos, o apóstolo Paulo era um perseguidor da Igreja de Cristo. Era aquele homem cruel com os seguidores do Senhor Jesus, Até que ele tem um encontro com o Senhor no caminho de Damasco e Deus o transforma de maneira poderosa, Na conversão de Paulo, ainda ali naquele momento, quando Deus fala com Ananias, ele diz lá para ele, olha, vai,
porque este é para mim um vaso escolhido, e eu lhe mostrarei o quanto se deve sofrer pelo Evangelho. É interessante esse versículo, é forte, chocante, porque Deus já estava dizendo que ele ia sofrer pelo Evangelho. Ele foi aquele homem que colocou o sofrimento para os cristãos, perseguiu os cristãos, estava lá consentindo na morte de Estevão, né? E ele perseguiu os cristãos, agora ele iria experimentar na própria pele o que era sofrer pelo Evangelho. E isso mostra que o Evangelho tem sim essa carga de sofrimento. Eu não estou dizendo que o Evangelho é só sofrimento, mas eu estou dizendo o que o nosso mestre disse para nós. Se fizeram o que fizeram com o mestre, o que não farão com o discípulo. E a palavra de Deus diz também que o discípulo não é maior do que o mestre. Então, se fizeram tudo com Jesus, o que é que não fará conosco, né? Por isso que a gente precisa estar atento. Hoje há um evangelho muito adocicado, há uma teologia da prosperidade, uma teologia do coach que diz que o cristão, a teologia da prosperidade diz que o cristão não pode sofrer, né? E aí nós estamos tendo esse problema de cristãos que acreditam que não tem que passar por sofrimento nenhum. Claro que nós não gostamos de sofrer, meus irmãos, mas a Bíblia diz, Jesus mesmo falou para nós, no mundo tereis aflições. Então isso é um fato, isso é uma realidade. Não estamos imunes a isto. Não estamos imunes a isto, né? Nós estamos sim sujeitos a todo tipo, né, de sofrimento, de luta, de dificuldade. Meus irmãos, eu quero mostrar para vocês aqui um gráfico, porque esse gráfico ele também está relacionado com o sofrimento de Paulo, tá? E aí, se você falar desse gráfico, você já está falando aqui também do tópico 2, do tópico 1, do tópico 2 e até também o tópico 3, tá bom? Para isso eu quero citar o que Paulo fala a respeito em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7, quando ele diz assim: mas temos este tesouro em vaso de barro, para mostrar que este poder, a que tudo excede, provém de Deus e não de nós. Meus irmãos, professor, acredito que é importante você citar o contexto, né, histórico de Corinto, por que Paulo fala isso. Você tem ali, por exemplo, aqueles falsos apóstolos que achavam que eram detentores dos conhecimentos, mas era conhecimento humano, né? Paulo chega a dizer que eles são como Satanás, que se transfigura em anjo de luz. Parecem ser apóstolos de Deus, mas são ministros de Satanás, né? Porque tem uma sabedoria que é gerada neles mesmos, né? Então eles se vangloriavam disso daí. Porém, Paulo ele faz aqui uma comparação, e essa comparação eu quero incentivar vocês a usar o auxílio teológico quando Paulo fala do paradoxo do sofrimento de Paulo. Meus irmãos, todos nós sabemos que paradoxo está falando daquilo que é contraditório, daquelas duas ideias que são, de certa forma, opostas entre si. Então, Paulo fala do tesouro de Deus, que aqui no gráfico está mostrando que é o conhecimento da glória de Deus, as riquezas da graça de Deus, não é? Isso é o tesouro de Deus. Este é o tesouro de Deus. Paulo considera isso como a maior riqueza. Toda a teologia dele, todo o conhecimento da lei, ele chegou a dizer que era como esterco para ele, tá bom? Mas porque ele tinha adquirido esse conhecimento da glória e das riquezas de Deus, tá bom? Mas ele fala também do vaso. Veja que nesse texto ele fala dessas duas coisas. O tesouro em vaso de barro. E isso era para mostrar a proveniência de onde vinha este tesouro, né? Então eu quero mostrar para os irmãos aqui o próximo slide, para você ter uma ideia. Aí fala praticamente mais claro sobre esse paradoxo de Paulo, tá bom? Repetindo aqui, só para os irmãos entenderem, nós separamos para você
melhor compreender. Por isso que esses gráficos, irmãos, eles são muito importantes, professor. Não deixe de utilizar, professor. O seu aluno vai perder se não tiver isto, porque assim fica muito melhor para fixar na mente. Aliás, você pode fazer essa pergunta para eles, né? Como eu quero fazer para você aqui agora. Por exemplo, você está vendo ali um tesouro, né? Algumas moedas de ouro, algumas pedras preciosas e um diamante. Tesouros humanos, né? Uma representação dos tesouros divinos, né? Só para a gente entender aqui, tá bom? Porque também está falando do vaso, né? Então esses tesouros, Paulo diz que é esse conhecimento de Deus, da glória, da graça de Deus, tá bom? Mas esses tesouros estão dentro de vasos de barro. Aí fica a pergunta que você pode fazer, pode responder para você mesmo, pode perguntar para o seu aluno. Por exemplo, se você tivesse um tesouro, eu estou falando de algo físico, não estou falando de moedas digitais, não, eu estou falando de algo físico. Se você tivesse barras de ouro, você guardaria em vaso de barro? Certamente que não. Por quê? Porque não é muito coerente. Você ia querer guardar em um cofre super protegido. Um cofre super potente, um cofre super forte. Essa era a lógica. Mas aqui, Deus inverte a lógica humana. Por isso que é dito que ele pega as coisas que não são para as coisas que são. Ele pega as coisas loucas desse mundo para transformar em coisas sábias. Então, o que nós vemos aqui é exatamente isso. Paulo está querendo dizer que o conhecimento de Deus, a glória de Deus, a graça de Deus está dentro deste vaso, deste templo, que é um templo frágil, que era ele exatamente para que ele não se orgulhasse, para que ele não se exaltasse, tá bom? E aqui, amado irmão, eu quero incentivar você também a mencionar o que acontece em 2 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 1. Você sabe, Paulo está falando ali daquela visão que ele teve, e ele nem queria dizer isso, ele fala isso, tanto é que ele vai dizer isso há 14 anos depois, ele não menciona isso aí antes, exatamente porque os falsos mestres estavam falando de grandes revelações, de grandes coisas, de grandes revelações, visões que eles tinham. Mas ele está dizendo aqui, inclusive ele até se omite em dizer que é ele. Ele começa dizendo, conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu, ao paraíso. E aí ele vai relatando a sua experiência. Ele fala na terceira pessoa, mas todos nós sabemos que é ele que está falando. E ele está falando ali na terceira pessoa para não se exaltar demais. Tanto é que chega um momento em que não tem outra alternativa, porque ele tem uma visão gloriosa das coisas de Deus. Aí ele diz, e para que não me exaltasse por causa das revelações. Essa exaltação, meus irmãos, é exatamente essa coisa da gente puxar essas experiências para nós, como se fosse de nós, como se nós fôssemos super crentes, e Paulo estava dizendo que não era isso. Então ele diz, para que eu não me exaltasse por causa das revelações. Você deve ter visto por aí isso. Na internet está cheio de irmãos que diz que foi 50 vezes no céu, 20 vezes no inferno, né? Viu tantas visões, viu tantas coisas que quando você compara com a palavra de Deus, não tem base bíblica, mas essas pessoas se orgulham disso, porque de alguma forma isso dá like, isso dá, sabe, engajamento, e a pessoa está faturando com isso, está ganhando dinheiro com isso, como os falsos apóstolos faziam. Então Paulo diz, para que eu não me exaltasse por causa das revelações, me foi posto um espinho na carne. Não vou entrar aqui em detalhe do que é esse espinho na carne. Quando você chegar lá no céu, você pergunta para Paulo, tá bom? Mas eu quero acreditar,
pela palavra, não é? Ele diz que é o mensageiro. Só o fato de ser um espinho. O que é um espinho, professor? Você já teve essa infelicidade de uma ferpa, um pedaço de madeira entrar em você, né? Você sabe que isso é ruim, né? Para tirar isso é muito ruim. Então significa algo que estava entranhado na carne dele. E ele diz que é o espinho na carne, mensageiro de Satanás. Alguns estudiosos falam, não é, de uma possível doença, de uma enfermidade. Tanto é que ele ora 3 vezes para Deus expulsar aquilo dele, tirar aquilo dele. Mas a resposta do Senhor é essa que está nesse versículo, que está aí, que você está olhando. A minha graça é o que basta para você. Deus responde para Paulo, né? E essa aqui é uma coisa impressionante, né, irmãos? Porque você vê um homem que era usado, que tinha o dom, né? Deus usava no dom de cura e tudo mais. Muitas pessoas foram curadas por intermédio de Paulo. Agora ele estava pedindo para Deus operar na vida dele e Deus diz não. Você está pronto, professor, para o não de Deus? Você está pronto para quando Deus dizer não para você? Você ainda vai ser fiel quando Deus disser não? Porque Deus diz não para Paulo. Não, Paulo, o espinho vai ficar aí. Mas tem uma coisa, a minha graça é o que basta para você. É o tesouro, é o conhecimento, é a glória de Deus. A minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa nessa sua fraqueza. Você vai ter poder a partir do momento em que este poder vai se aperfeiçoando dentro da sua fraqueza. Olha que paradoxo, irmãos. Olha que paradoxo divino, maravilhoso. Poder, fraqueza. Então ele está dizendo que dentro da fraqueza dele, o poder de Deus se aperfeiçoava. Por isso que é vaso de barro. Não é algo de ferro, é de barro, maleável, quebrável. Assim como Israel nas mãos do oleiro. Então, Paulo entendeu isto. Qual é a resposta dele? De boa vontade, pois me gloriarei nas fraquezas. É como se ele dissesse, se é assim, então alegremente eu me alegro nas minhas fraquezas, para que sobre este vaso frágil, quebrado pela vida, pelas circunstâncias, pelos problemas, pelas dificuldades, repouse este poder de Deus. Porque quando, olha de novo o paradoxo, quando estou fraco, estou forte. Quando estou fraco, estou forte. Significa dizer que este vaso, ele vai se enfraquecer, esse vaso, ele vai ficar, ele vai se deteriorar, mas esse poder que está dentro dele não se deteriora, meus irmãos. Professor, passe isso para o seu aluno. De repente tem muita gente aí passando por luta, por dificuldade, e o que Deus manda é que a gente seja renovados pelo Espírito Santo, porque é este poder do Espírito Santo que vai nos dar a capacidade de vencer as adversidades. Nós temos aqui Paulo falando sobre a tribulação e o peso de glória, que é o que está aqui no terceiro subponto. Quando Paulo fala em tudo atribulado, mas não angustiados, quer dizer, somos pressionados, mas não esmagados, perplexos, mas não desanimados. Então ele está falando aqui que apesar de tudo o crente não se desespera, ele pode ser perseguido, mas ele não é desamparado. Ele pode ser ameaçado, mas não é abandonado. Ele pode ser abatido, mas não é destruído.
E aqui Paulo fala dessa tribulação, porque se eu quero que vocês também, se você puder, dê uma lida no capítulo 11, o capítulo anterior a este daí. Porque, na verdade, o que Paulo faz aqui em revelar o que ele vê é uma continuação do que ele está dizendo para os crentes de Corinto, que ele passou por todo tipo de tribulação para levar o evangelho para eles. E aqui nós fizemos uma lista dessas tribulações aqui, meus irmãos, todas elas que está lá no capítulo 11, 2 Coríntios capítulo 11, lá nos últimos versículos que está falando. Ele passou por prisões, ele passou por açoites. Esses açoites, segundo o que está escrito lá, a soma deles é 195 açoites, 39, 40 menos 1, 39 açoites ele passou, 5 vezes ele passou por isso. E isto deixou nele marcas. Por isso que ele não queria muito dar trela para os críticos, para os falsos apóstolos. Como quem diz assim, vocês já sofreram por Cristo? Então não me atribulem, porque eu tenho as marcas de Cristo. Marcas reais. Não é brincadeirinha, não. Marcas reais. 195 açoites não deixam marca nas pessoas, irmãos? Com certeza. Essas marcas de Cristo são as marcas do sofrimento que aquele homem teve. Mas os falsos apóstolos não. Assim como os falsos apóstolos de hoje estão dizendo que o crente não tem que sofrer, porque estão pregando um evangelho adocicado. Então, ele foi açoitado, ele passou perigos de morte. Tem um momento que ele é dado como morto, né? Você se lembra? Tiram ele da cidade, né? E ali ele volta de novo, né? Ele passa perigo de falsos irmãos, que é o que mais tem também, infelizmente, nas igrejas de hoje. Os sambalates da vida. Vez por outra, desculpa falar, mas vez por outra tem alguém que faz uma crítica ácida ao que nós estamos fazendo aqui. Eu não tenho problema de você me contradizer em alguma coisa, você não concordar comigo, não tem problema. Assim como eu posso não concordar com alguma coisa que o irmão faz, mas eu não vou taxar você de alguma coisa. Eu não vou dizer que você é isso ou aquilo outro, como às vezes fazem com a gente. Mas eu sei que os sambalates da vida estão aí para atrapalhar a nossa caminhada. Paulo enfrentou esses falsos irmãos, sim. Ele até cita Himeneu, Fileto, pessoas que abandonaram o evangelho, que traíram, né? Então ele fala de naufrágios também, passou por muitos naufrágios, assaltos, ele passou por oposição de compatriotas, ele teve que trabalhar para não ser pesado aos demais. Os falsos apóstolos não, exigiam dinheiro. E estavam achando que Paulo fazia a mesma coisa, porque eles acusavam Paulo de ser um mercenário. Então ele dizia, eu trabalhei para não ser pesado a vocês. Mas o trabalhador é digno do seu salário, como acontece hoje. Há muitos líderes aí que têm um salário altíssimo, em detrimento de outros que estão no fronte de batalha, enquanto esses líderes estão muitas vezes só no gabinete. E esses outros estão lá no fronte de batalha, enfrentando as oposições, tudo, pregando o evangelho, e tem às vezes um salário bem pequeno. É lícito ser sustentado pela igreja? É. Porque a palavra de Deus diz que o boi que trabalha não tem que ter a sua boca atada. Ou seja, se você tem um animal que trabalha para você em alguma lavoura, alguma coisa assim, você precisa alimentar esse animal. E por que o obreiro do Senhor não tem que ser digno do seu salário? Você já parou para pensar como é sério isto, né, irmãos? Então,
fadigas, fome, sede. Olha só que coisa! Ele passou por fome, ele passou por sede, ele fez jejum, ele passou por frio, por nudez. Quando ele está preso lá na prisão Mamertina, em Roma, ele pede para que tragam a capa dele. Por que que ele quer a capa? Porque lá naquela prisão que ficava no chão, abaixo do chão, era muito quente de dia, mas muito frio de noite. Então ele estava sentindo tudo isso. Meus irmãos, mas Paulo dizia que tudo isso não era para ser comparado com a glória que iria ser revelada. Louvado seja Deus, meus irmãos. Isso é algo que a gente precisa aprender. Nós temos colocado aí alguns textos, alguns gráficos, e eu tenho também pedido ao Senhor que nos dê força, porque eu sei que à medida em que a vinda do Senhor se aproxima, essa atmosfera maligna, satânica, ela vai aumentar cada vez mais. Vamos falar disso no último ponto. Então, essa renovação interior, e já entrando aqui para o segundo tópico, a renovação interior e o fortalecimento diário, isso aqui, irmãos, acontece pela ação do Espírito Santo, não é? É isso que faz o crente se manter firme na adversidade. João 14, quando Jesus disse que iria enviar o Consolador. Por que Consolador? Porque é o Espírito que nos consola, ou seja, é o Espírito que nos dá fortalecimento. Eu quero dizer uma coisa aqui, não quero ser mal interpretado, mas eu espero que vocês entendam o que eu estou falando. Infelizmente, o papel do Espírito Santo para muitos crentes, para muitos pentecostais, está apenas voltado para o dom de línguas. Eles esqueceram de tudo que o Espírito faz, consolador, ensinador. Como Consolador é aquele que nos fortalece, é aquele que nos anima, é aquele que nos dá, encorajamento. Como ensinador, ele é aquele que clareia as nossas trevas, como orava o salmista. Tu, Senhor, clareia as minhas trevas. Trevas de entendimento, irmãos. Às vezes a gente não está entendendo o que está acontecendo na nossa vida, mas o Espírito Santo é este que clareia as nossas trevas, né? O Espírito Santo é aquele que trabalha por meio da santificação, essas disciplinas espirituais, que é algo que deveria ser pregado, ensinado nos cultos de ensinamento das nossas igrejas. Então ele está falando da santificação pessoal, da fidelidade, a necessidade de sermos fiéis a Deus, a reverência dentro do culto, na casa do Senhor, que é outra coisa que a gente às vezes percebe, irmãos, nós que estamos sempre ministrando estudos, pregando na igreja, nós percebemos isso. Às vezes eu quero muito ter essa atitude de, sabe o que, irmãos? Tirar os meus óculos. Porque eu tenho 4 graus de miopia, 4,5 graus, e se eu tirar meus óculos, eu não enxergo direito as pessoas. Eu teria muita vontade se eu não precisasse dele para enxergar de perto também. Porque quando a gente olha, às vezes, a leitura que você tem da postura das pessoas é algo triste. Você vê poucas pessoas prestando atenção no que você está pregando. E eu vejo isso de maneira geral. Não é só comigo, outras pessoas eu observo, não é? Quando estão outros pregando, a situação é a mesma. Pessoas mexendo no celular, pessoas fazendo várias outras coisas. Outro dia pregamos numa igreja sobre isso e um amigo, um irmão amado, fez esse comentário, que enquanto estávamos pregando, percebeu-se essa falta de atenção. É como se os crentes tivessem aquele problema, aquela doença, né? Dessa falta de atenção espiritual para as coisas de Deus, meus irmãos.
e reverência na casa do Senhor. Então, oração, jejum, temor a Deus, tudo isso são disciplinas espirituais que são importantes. Então, Paulo ele fala desse eterno peso de glória, ou seja, toda essa tribulação, ele diz que ela é leve, ele diz que ela é momentânea. Por quê? Porque dura só uma vida. Qual é a validade da vida, segundo Moisés em Salmo 90? Ele diz que é 70 anos. E o que passar disso é canseira e enfado. A validade da vida é 70 anos. Se passar disso, é canseira e enfado. Então tudo, irmãos, vai ser momentâneo. Vai ser rápido. A nossa vida passa rápido, como um sopro. Mas quando você compara com a eternidade, que não tem fim na eternidade, então você fica admirado. É isso que Paulo está dizendo. Precisamos aguentar firme as tribulações, porque tudo isso é leve. Leve. De novo, ele está falando dos opostos, né? Dos antônimos, daquilo que é paradoxal. O que é leve? A tribulação. Aí você pode dizer, mas irmão, está doendo tanto essa tribulação que eu passo. Eu sei, eu também passo por tribulações e dói. Mas Paulo está dizendo que apesar de sermos atribulados, ela é leve em comparação com o peso da glória, ou seja, a glória de Deus tem um peso muito maior e é um peso benéfico, é um peso glorioso comparado à nossa tribulação, que pode ser ruim, pode doer, pode ser difícil, mas quando você compara com a eternidade, ela não é nada. Então ele está falando desse contraste do sofrimento do presente século com o que vem no futuro, meus irmãos. Então a gente não pode, atrelar-se ao que está no momento. É por isso que essa adversidade, o comentarista fala sobre isso aqui, ela serve como uma espécie de mola propulsora, tá? Para o que vem a seguir. E aí tem um texto que eu acho lindo, já preguei sobre ele nas igrejas, Filipenses 3, 13 e 14, não olhando para as coisas que atrás ficam, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus. Quando ele diz, não olhando para o que fica para trás, ele está falando do passado. Então as tribulações, as lutas, tudo isso tem que ficar no passado. Meu velho pai que morreu este ano, ele dizia sempre isso, nós até colocamos uma reflexão. Ele disse que Deus falou para ele, no entendimento dele, esqueça tudo o que passou para você alcançar a sua herança. Então esquece, professor, esquece a mágoa que alguém te fez, o trauma que você passou, deixe no passado. E tem um negócio, porque Paulo diz assim, esquecendo das coisas que para trás ficam, e olhando para as que estão olhando. Ele fala lá no passado, mas ele fala agora no presente, porque ele está dizendo, eu preciso olhar. E não só olhar, mas eu preciso prosseguir. Aí eu já estou indo para o futuro. No momento eu estou prosseguindo. E esta linha, essa caminhada, ela é para o futuro. Porque é nesse futuro que está o alvo. O prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Aleluia! Louvado seja Deus. Meus irmãos, eu fiz aqui também uma pequena ilustração, tá? Para a gente falar a respeito desse eterno peso de glória.
Professor, esse gráfico aí está bem simples, mas ele está tão lindo em relação a esse terceiro subponto, que ele diz assim, olha, que tudo isso, né? O versículo ele fala aqui, ó, fortalecido em Deus, tendo plena consciência da vida vindoura, o cristão é exortado a não focar nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. 2 Coríntios 14, 18, e eu quero citar, é o que está nesse versículo aí, o que está nesse gráfico, 1 Coríntios 2, 9, o que Paulo fala, as coisas nenhum olho viu, nem ouvido ouviu, nem mente humana imaginou, aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. Irmãos, isso é maravilhoso, né? Olha só, por que ele está dizendo que olho nenhum viu? São realidades visuais que existem no céu, e ele pôde dizer isso porque quando ele foi arrebatado ao terceiro céu, ele disse que viu e ouviu coisas inefáveis que não é lícito ao homem referir-se. Então, são coisas que não existem na nossa realidade terrena, nesta materialidade aqui. Não são conhecidas as coisas que tem lá. Os nossos olhos não viram, né? Do mesmo jeito que ele diz aqui, ouvido não ouviu, palavras, sons, músicas jamais ouvidas na terra, embora eu sei que nós vamos ouvir, nós vamos cantar hinos que cantamos aqui, principalmente aquelas canções eternas, inspiradas pelo Espírito Santo de Deus, mas certamente vamos ouvir músicas, hinos, louvores que não tem aqui, sons maravilhosos que nós não podemos referenciar com nada que nós conhecemos aqui. E ele conclui dizendo, e não subiram ao coração. Esse subir ao coração aqui está falando do homem interior. A gente não vai separar aqui corpo, alma e espírito. Estamos falando do homem interior, da nossa intelectualidade, da nossa vontade, do nosso sentimento. Então, a glória de Deus ainda não foi totalmente percebida na mente, no interior humano, mas ela será finalmente conhecida quando vier o que é perfeito. Amém, irmãos? Então, vamos permanecer firmes, porque o nosso descanso não é aqui. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero já passar para o terceiro ponto, para nós encerrarmos, tá? O terceiro ponto está falando sobre os desafios de hoje, professor. Então, está falando da cultura relativista, tá? A cultura relativista. Meus amados, eu até esqueci de mostrar para vocês um gráfico muito interessante, professor. Quero só mencionar ele aqui, tá? Mas eu já publiquei nos nossos grupos. Você pode pegar ele aí e fazer uma junção com esses que nós mostramos, porque esse gráfico ele está mostrando a doutrina do contentamento, né? É muito bom, irmãos, quando a gente atinge isso. Infelizmente, eu vou dizer como Paulo, não julgo que tenha alcançado. Eu quero muito alcançar aquele ponto, aquele estágio espiritual em que tanto faz se você me faça uma crítica forte, que você me ofenda com uma crítica, ou tanto faz se você me dê um elogio daqueles mais, sabe? Seria bom se todos nós, meus irmãos, colocasse essas duas coisas em um só patamar. E eu acho que isso é muito importante, porque quando Paulo diz assim, eu estou morto com Cristo, eu estou crucificado com Cristo, eu não vivo mais. Quem vive é Cristo em mim. Isso é maravilhoso. Sabe por quê, meus irmãos? Porque ninguém consegue te atingir se você estiver crucificado, morto com Cristo. Não se atinge um morto. Mas se você estiver com Cristo, a carnalidade morta, sabe o que acontece? Não importa se alguém te elogie, não importa se alguém venha falar mal de você, venha denegrir a sua imagem. Você sabe,
É o que esse texto está dizendo. Eu sei estar abatido, eu sei ter fartura e ter fome, eu sei ter abundância, eu sei passar por necessidade. Aí ele conclui dizendo, tudo posso naquele que me fortalece. Porque essas adversidades, aflições, fome, miséria, calamidade, perseguições, perigo, morte, demônio, anjo, tudo isso todos nós podemos passar. Mas nós podemos vencer, não na nossa suficiência, como esse alto crente que está aí, você está vendo, mas sim como aquele que carrega a cruz, mas sim como aquele que está mortificando a sua carne, aquele que é o vaso de barro sobre o qual o poder de Deus repousa. Aleluia! E por isso é que ele é vencedor em Cristo Jesus, tá bom? Professor, tem muita coisa para você falar sobre isso aí, eu tenho certeza que Deus vai te dar o direcionamento. Gente, eu tenho aqui um outro gráfico que fala sobre essa cultura secularista, tá bom? É esse aí que você está vendo. Esse gráfico ele é muito importante porque ele está mostrando esse veneno da serpente, né? Eu tenho ele completo. E ele está, esse sistema, porque, irmãos, o que é o secularismo? O secularismo é um sistema que a gente pode dizer biblicamente maligno. Eu sei que o secular, ele não é maligno de um todo, porque o secular é aquilo que não é sagrado, tá bom? Mas este secular pode estar infectado. Por exemplo, a política é errada? Não, mas ela pode estar infectada pela corrupção, pelas leis anticristãs, pela politicagem eclesiástica, certamente. O mesmo vale para os demais. Não é? E quando a gente fala de religião, hoje você tem sincretismo, pluralismo, ecumenismo, todas essas coisas acontecendo ao mesmo tempo. E isto sim é secularismo, tá? Então você tem a mídia, que pode ser uma coisa boa, nós estamos utilizando a mídia aqui, mas ela pode estar corrompida com ridicularização de valores cristãos, sexualidade deturpada, distorcida, tá bom? Mesma coisa da ciência, mesma coisa da teologia, que é por isso que nós estamos estudando liberalismo teológico, pós-modernismo, relativismo e a questão da ética. Mas eu quero mostrar para vocês aqui uma charge, professor, é uma charge, tá? É só para você ter ideia disso que nós estamos falando em relação ao secularismo, que é nada mais do que o mundanismo. Então você tem aí uma ilustração, tá bom? Essa ilustração nos faz lembrar, né, o livro de C.S. Lewis, Cartas a um Diabo Aprendiz, né? Então, o demônio lá pergunta, chefe, o que vamos fazer para levar o mundo dentro da igreja? Aí o demônio chefe diz, nós já fizemos isso, já enchemos a igreja de eventos sem ensino da palavra, com muita música, dança, entretenimento, balada, carnaval, festas juninas, gospel, sensualidade, teologia liberal, teologia coach, relativismo, ideologia, stand-up comedy, né? Politicagem, e ele conclui, rapaz, está sendo moleza. Isso é, irmãos, essa cultura secularista que está dentro da igreja. E o demônio responde, é isso aí, chefe, é só tirando o ensino dessa tal palavra, já é uma boa, porque o resto fica fácil. Afinal, esse povo nem estuda a Bíblia mesmo. Isso aqui é uma crítica, irmãos, que é uma verdade, tá bom? Pode ser dolorosa, alguns cristãos talvez não vão gostar, principalmente aqueles que não leem a Bíblia mesmo, né? Mas é uma verdade, tá bom? Então, professor, você pode pegar isso daí para ensinar na classe. Irmãos, para nós encerrarmos, eu não quero que esse vídeo fique longo, mas eu quero que você pegue esses gráficos e leve eles, tá bom? Porque, com certeza, ele vai ajudar bastante. Eu quero dizer para você, professor, que nós estamos numa batalha, numa guerra. E essa guerra vai ficar mais acirrada, porque o nosso adversário sabe que o nosso Cristo está vindo. É interessante que Satanás acredita mais na vinda de Jesus do que muitos cristãos. Presta atenção nisso. Então, à medida que a Nova Jerusalém vem descendo, ele sabe que tem pouco tempo. Observe Apocalipse 12, aquela guerra que existe no céu. Satanás é lançado à terra e a Bíblia diz que
pouco tempo lhe resta. Ai dos moradores e da terra, porque Satanás desceu até eles com grande ira e cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Satanás sabe que pouco tempo lhe resta. Então, meus irmãos, essa batalha ela vai ser acirrada. Eu quero dizer para vocês, esse gráfico aí, nós temos estudos só sobre ele, você pode procurar no nosso canal, tá bom? Falando das armas da nossa guerra. É um dos primeiros gráficos que eu saí ministrando nas igrejas, fazia o desenho ainda numa lona e sempre ministrei esse gráfico aí, tá bom? Essa batalha, ela é contra a carne, mas ela tem dois sentidos. Ela é no sentido interno e no sentido externo. Porque Paulo ele fala, né, sobre isso. A nossa luta não é contra a carne e sangue. Quando ele fala que não é contra a carne e sangue, ele está falando de pessoas. Eu não tenho que lutar contra pessoas. Eu não tenho que descer do muro que estou construindo para lutar com Sambalate. Não. Então é isso que Paulo está dizendo. E há muita luta na igreja nesse sentido. Irmãos que guerreiam contra o seu próprio irmão. É esta batalha que Paulo diz que não é para haver. A nossa luta não é contra a carne, mas ao mesmo tempo ela é contra a nossa carnalidade, os nossos desejos, sabe? Tudo isso que é corrompido. Então precisa ter sim essa luta interna, tá bom? Bom, ainda assim precisamos entender que essa luta é contra principados e potestades, que é o que diz aí Efésios 6, 13 a 17, né? Então diz aí que nós devemos, irmãos, tomar toda a armadura de Deus. Professor, como é que nós vencemos o secularismo, o mundanismo? Como é que nós vencemos todas essas coisas que nós estamos estudando aqui? O relativismo doutrinário que está falando aqui, que hoje estão relativizando tudo. Então, de repente, você tem uma igreja ali onde tem duas mulheres que se casaram, que são pastoras e que tem um rebanho de pessoas na mesma situação. Por outro lado, você tem uma outra igreja com dois homens que se casaram, que também montaram uma igreja e tem pessoas na mesma situação, e eles relativizam a Bíblia, dizendo que a Bíblia não fala contra isso, mas você sabe a verdade. Então, como é que a gente luta contra isso, irmão? É combatendo, lutando contra essas pessoas, xingando essas pessoas, falando mal delas, denegrindo de alguma forma? Nós estamos citando aqui para citar a verdade. Mas eu quero dizer, eu estou falando de ofensas que muitas vezes têm acontecido. Não é essa a guerra. Paulo fala que isso é um mau combate. Nós devemos combater com as armas da nossa milícia. E aí esse texto e esse gráfico fala tudo sobre isso. É bom que a gente lembre, para encerrar, eu não vou dar um estudo sobre isso, sobre essa batalha, mas é só para você entender uma coisa. Irmãos, toda essa arma, essa armadura que Paulo fala, se refere a Cristo em nós. Por isso que a gente precisa se revestir de Cristo. Ele é o capacete da nossa salvação, porque a nossa salvação vem dele. Ele é a nossa justiça. Foi ele que se fez justiça de Deus em nós para pagar os nossos pecados, não é? Ele é o escudo da fé, autor e consumador da fé. Ele é a espada do Espírito, espada, a palavra, o Logos, o Verbo divino. Aliás, é a única arma ofensiva. Significa dizer que é com a Bíblia, é com a palavra que você desfere os golpes contra o adversário de nossas almas, tá bom? Ele também é o cinto da verdade. Então a gente deve cingir os lombos com o cinto da verdade, porque a verdade inclusive tem que estar no centro do cristão. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, disse o Senhor. Então você está colocando Cristo no seu centro. E você também se veste, você calça, aliás, os sapatos da preparação do Evangelho da paz, daquele que é o príncipe da paz. Deixo-vos a minha paz vos dou, disse o Senhor. Então todas essas armas é Cristo em nós. Professor, se revista das armas da sua guerra. E assim, somente assim você vai vencer todas essas lutas, todas essas adversidades que vêm por aí vão ficar mais fortes. Por isso que a gente precisa cada vez mais desta renovação através desse revestimento de Cristo em nós.
Que Deus os abençoe e dê uma escola dominical abençoada para a glória e honra do nome do Senhor. Amém.